Muito bem, boa noite, professor. Meu nome é Emílio. Então, nós começamos a nossa apresentação agora, né? A nossa proposta de intervenção está baseada na comunidade Sol Nascente, que fica na região de Ceilândia, né? E a produção cultural que inspirou o nosso trabalho foi o filme A Cidade é Uma Só. Esse filme ele fala do contexto das famílias que vieram de outros estados para trabalharem na construção da capital federal, de Brasília, né? E elas foram inicialmente se colocando próximo à cidade, à construção, depois foram se instalando nas periferias, e o filme, inclusive, relata, né, com documentos históricos, como aconteceu a criação da Ceilândia, e também fala da transferência forçada dos moradores do antigo Iapi para a Ceilândia. Aí depois o filme ele evolui para o contexto atual do Sol Nascente, né? Aí o autor mostra, né, que aqueles problemas que aconteciam há 55 anos atrás, quando Brasília estava sendo construída, os problemas permanecem, relacionados à ocupação do solo, a invasões, à falta de apoio governamental, né? Então, o filme vai se desenrolando nesse sentido, né? Começando lá da construção de Brasília até os dias atuais na cidade do Sol Nascente. Então, o território do Sol Nascente ele é localizado em Ceilândia e é uma das maiores comunidades periféricas do Brasil, com cerca de 110 mil habitantes. É uma das maiores da América Latina, inclusive. Então, a origem foi marcada por uma ocupação espontânea dos próprios moradores. Eles mesmos construíram suas casas, fizeram arruamento, e o contexto, né, que a obra traz é que 55 anos após a construção de Brasília, os problemas semelhantes ainda persistem, como o parcelamento irregular, ausência de políticas públicas e ausência de infraestrutura básica. Você pode passar o slide, por favor, Raíssa? Esse foi o slide que eu falei agora, você pode colocar o próximo. Tá. Então, assim, os pontos principais enfrentados pela comunidade são os problemas antigos que foi relatado, né, que é a falta de saneamento, o transporte público ineficiente, não tem escola de nível médio, mas tem alguma do nível básico, e quase não possui equipamentos públicos, especialmente de lazer, né, praticamente não tem. E o território também é marcado por um estigma social, né, frequentemente associado à marginalidade e à criminalidade, né? Então, algumas pessoas, alguns moradores têm dificuldade de se ver pertencentes ao território por causa desse estigma, né? E as consequências psicológicas é o que Savaia denomina de sofrimento ético-político, né? E ocasiona baixa autoestima e sentimento de não pertencimento, de não integração ao território. O próximo slide, por favor. Então, o nosso contato lá no território foi com o pessoal do Instituto Mão Solidária. Nós fomos lá presencialmente, gravamos uma entrevista com um psicólogo social que atua lá, que atende a comunidade, e fizemos um filme, um filmezinho de uns 5 minutos, mostrando como o Instituto funciona e os serviços que ele já oferece, inclusive de atendimento e apoio psicológico à comunidade. Então, no final do filme, tem uma entrevista com um psicólogo social que atua lá, e aí ele demonstra a relevância do trabalho do profissional, né, dessa área que nós estamos estudando agora, para o contexto daquela comunidade. O próximo slide, por favor. Volta para o anterior, que eu acho que é. Tá. Então, o Instituto Mão Solidária, ele dá apoio, distribui alimentos, faz oficinas de cidadania, prevenção da violência, rodas de conversa sobre saúde mental,
e a gente vê que o território expressa uma dupla realidade, né? Primeiro, vulnerabilidade e exclusão, mas também uma potência e organização popular, né? Então, a psicologia social, conforme demonstrou o entrevistado, ela atua bem lá nesse território, promovendo conscientização, empoderamento e transformação social, concluindo dizendo que onde há vulnerabilidade, há também a potência. Aqui eu encerro a minha apresentação e vamos à próxima. Pode passar o slide. Esse também pode passar. Bom, Essa é agora a parte. Ok, pode continuar. certo. Boa noite, professor. Meu nome é Priscila. Vou falar agora um pouco sobre a base teórica do nosso trabalho, começando pela psicologia comunitária, né? Psicologia social comunitária, que é o principal teórico do nosso trabalho, né? Ela entende que o ser humano não pode ser analisado de uma forma isolada, mas dentro de um contexto em que vive, né? Seja socialmente, culturalmente, político, de forma econômica também, promovendo aí uma transformação social e uma emancipação coletiva também, né? A psicologia social comunitária, ela busca romper com o modelo tradicional da psicologia, que foca apenas no indivíduo, né? E ela propõe ações coletivas voltadas a transformações sociais daquela comunidade que ela se insere, né? Então, o objetivo é fortalecer os sujeitos, né, da comunidade para que eles participem ativamente das decisões e das mudanças, né, internas e externas da comunidade. É uma valorização do saber popular mesmo e para que eles adquirem o protagonismo, né, dentro dessa comunidade. Nessa abordagem, o conhecimento ele não vem apenas dos profissionais que estão ali, né, mas também dos moradores e dos grupos locais, né, eles também são um sujeito ativo do saber dentro do contexto da psicologia social comunitária. E a comunidade ela é um sujeito ativo e produtora do saber e agente da transformação também. Agora falando um pouco sobre o empoderamento que a psicologia social comunitária traz, né, ao grupo. O foco da psicologia social comunitária é estimular essa autonomia desse grupo, a autoestima, o senso de pertencimento e ajuda as pessoas a reconhecerem as suas a consciência caminho para a libertação social e psicológica, para a psicologia social, né? Agora pode passar o slide. Agora eu vou falar um pouco sobre os principais autores e conceitos dentro da psicologia social comunitária. Bom, vou começar falando do Ignacio Martín Baró. Ele propôs uma psicologia voltada para a libertação dos povos oprimidos, principalmente aqui da região da América Latina, e ele critica a neutralidade científica. Ele defende que o engajamento do psicólogo tem que ter as lutas sociais envolvidas. A teoria dele inspira o trabalho para atuar de uma forma ética, política, transformadora, para entender aquela comunidade e o contexto dela como um todo. Também temos Freire como uma inspiração teórica, né, que acreditava numa educação libertadora, dialógica, baseada na troca entre o educador e o educando, não só um ensinando e o outro ouvindo, mas dessa forma os dois aprendendo e os dois educando, né? O conceito da conscientização central significa aprender a ler o mundo e agir de forma para transformá-lo, né? Falando um pouco agora sobre outra autora, que é a Maritiza Monteiro, ela desenvolveu uma metodologia que une a ação transformadora, né? Que fala sobre ação participante. Aí, na pesquisação participante, a comunidade participa desde o diagnóstico das atividades. E essa participação garante que a intervenção não seja de uma forma imposta, mas construída em conjunto ali com aquela comunidade e fortalecendo aquele vínculo
né, entre a teoria e a prática. Agora pode passar o slide novamente. Falando um pouco sobre o sofrimento ético-político, né, e fazendo uma síntese sobre todos esses autores, o Barder, que vem com o sofrimento político, ele amplia a compreensão do sofrimento humano e explica que as dores são vividas por pessoas em situação de pobreza ou exclusão, não é apenas individual, lógico, ela também é política, é também voltada a uma desigualdade, a uma injustiça social sobre essa parcela de pessoas, essa comunidade, né? E por isso, o psicólogo comunitário ele deve promover o acolhimento, a escuta, o reconhecimento das dimensões sociais daquele indivíduo e daquele sofrimento que ele possa vir a ter, né? Agora, fazendo uma síntese do referencial teórico, o Martim Barrow inspira a crítica social e a libertação, o Paulo Freire traz o diálogo e a conscientização como práticas educativas, o Monteiro ensina o valor da participação e da construção coletiva, o Barder, ele destaca o cuidado ético e o reconhecimento da dignidade humana. E juntas essas referências formam um referencial teórico integrado, que sustenta uma psicologia crítica, humanizada e transformadora, voltada à justiça social mesmo, de fato, e ao fortalecimento comunitário. Mais uma vez, destacando que a política social comunitária ela não é neutra, né? O psicólogo não pode ser neutro. E aqui eu encerro a minha apresentação. Pode passar o slide, por favor. Ok. Boa noite, professor. Eu me chamo Marcelo e agora eu vou falar dessa parte do planejamento, das ações propostas, né? Então, enquanto era realizado o planejamento, ele vinha com o objetivo de promover o empoderamento psicossocial e a conscientização crítica dos moradores de Sol Nascente, né? Fortalecendo as redes de solidariedade, estratégias comunitárias para o enfrentamento das desigualdades sociais. Então, essa proposta de intervenção, ela vem sendo constituída, né, através de um exercício de reflexão crítica e levando em consideração todo esse referencial teórico que foi dito antes, né? E, basicamente, ela vai ser pautada nesses 5 grandes eixos de atuação, né? Que o eixo 1 serão círculos de cultura e de conscientização crítica, o eixo 2 serão oficinas de identidade e pertencimento territorial, o eixo 3 vai ser sobre grupos de escuta e de cuidado psicossocial, o eixo número 4 sobre formação de jovens multiplicadores e lideranças locais, e o eixo 5 vai ser sobre os procedimentos de acompanhamento. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles de modo separado para a gente poder compreender melhor como que funciona cada uma dessas ações propostas, né? Pode passar o slide, por favor. Já está no eixo 1. Ok. O eixo 1 fala sobre os círculos de cultura, né? Eles são baseados muito na pedagogia dialógica do Paulo Freire, né? Como antes já foi citado pela nossa colega. Então, serão realizados encontros quinzenais com cerca de 20 a 25 moradores de Sol Nascente, né? Para discutir questões sociais, centrado no diálogo mais aberto sobre os temas que realmente afetam suas vidas, né? Então, desigualdade, moradia, violência, direitos sociais, entre outros. E aí o papel do psicólogo nesse contexto será de atuar como um mediador, que vai estimular a reflexão profunda, que vai tentar trazer essa construção coletiva das soluções a partir da experiência da comunidade. E aí a expectativa é que os materiais utilizados sejam mais simples e acessíveis, então seriam cadeiras prostradas em círculo para facilitar uma comunicação, cartazes, gravadores de voz, papel, caneta, esse tipo de coisa. Pode passar o slide, por favor. O eixo 2, ele já vai trazer um pouco sobre essa questão da expressão social e narrativa como ferramentas para resgatar e celebrar essa memória comunitária, esse senso de pertencimento, né? Então, perdão. Então, o processo culminará, né? Ele vai culminar em uma exposição fotográfica comunitária, sendo uma ação que visa
levar o olhar e a voz dos moradores para espaços mais amplos, como escolas, por exemplo. E aí será uma forma de trazer apresentações e exposições comunitárias, né? Pode passar, por favor, para o eixo 3. Isso. O eixo 3 vai falar sobre grupos de escuta e cuidado psicossocial. Então, seriam criados grupos semanais de escuta e acolhimento, que seriam coordenados por psicólogos e estagiários, com um foco maior principalmente em mulheres e jovens, com o propósito de oferecer o apoio emocional, né? De prevenir adoecimento mental, de fortalecer vínculos afetivos de apoio mútuo, inspirados principalmente na questão da perspectiva da clínica ampliada comunitária. Esses encontros aconteceriam em local reservado, utilizando recursos simples também, como colchonetes, folhas de anotação, instrumentos musicais, e visando manter uma assiduidade também. O próximo eixo, por favor. O próximo eixo ele fala sobre a formação de jovens multiplicadores e lideranças locais. Essa parte vai falar sobre cursos semestrais intensivos, né, que visam a formação em cidadania, mediação social e comunicação comunitária, para que os jovens participantes, né, que eles são o futuro da autogestão comunitária, então esses cursos visam uma atuação como multiplicadores de informação e facilitadores de novos projetos. E aí essa formação cobriria temas vitais, né, temas muito importantes, como direitos humanos, gênero, sustentabilidade e o protagonismo juvenil. E agora pode passar para o último eixo, e vai falar sobre os procedimentos de acompanhamento, né? Esse acompanhamento das ações ele vai ser feito de uma maneira bem colaborativa e muito constante, visando garantir a consistência entre os objetivos, as necessidades da comunidade, e seria guiado pelos fundamentos da pesquisação participante, né, que é uma abordagem metodológica que é uma prática de pesquisa que possui um caráter político muito claro, onde os participantes, tanto os indivíduos quanto os grupos da comunidade, atuam como protagonistas e têm o mesmo direito de expressar opinião e influenciar as decisões sobre como as coisas vêm funcionando. E essa participação permite democratizar o conhecimento, né, e aumentar a capacidade das pessoas de refletir sobre a sua própria realidade e sobre como agir para transformá-la. E aí, esse processo ele vai conter reuniões mensais com representantes do IMS, né, do Instituto Mãos Solidárias, e também com os moradores para avaliar, né, para realizar essa avaliação participativa das ações. E aí tem esse intuito de refletir sobre os progressos, obstáculos, ajustes que podem ser necessários, compartilhando percepções, emoções, propostas, e aí a partir disso, a partir de uma escutativa igualitária, né? Para isso podem ser utilizados também registros como relatórios de campo, registros fotográficos, diários reflexivos de facilitadores, além da autoavaliação dos grupos, com base em perguntas orientadoras sobre a aprendizagem e sobre o envolvimento comunitário com todas as ações. E com isso eu encerro minha participação aqui. Agora, nosso colega vai falar sobre os resultados esperados, sobre os desafios de cada uma dessas ações. Então, pode passar o slide, por favor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Raíssa e eu vou falar sobre os desafios, né, dessas propostas dos eixos. O primeiro desafio do eixo 1, né, que é o Círculo de Cultura e Conscientização Crítica, o desafio dele consiste na superação da desconfiança inicial e para garantir uma linguagem acessível, né, uma acessibilidade para essa população, tendo em vista a forma com que eles são marginalizados e falta uma estrutura base. O eixo 2, as oficinas de identidade e pertencimento territorial, né, envolve ativamente diferentes gerações e encontra locais na comunidade que prestem essa celebração. O eixo 3, né, grupos de escuta e cuidado psicossocial. A dificuldade, né, o desafio do eixo 3 é manter a assiduidade e o manejo adequado
e humanizado para essas pessoas, a importância de um trabalho psicológico humanizado. O eixo 4, né, a formação de jovens e multiplicadores e lideranças locais, garantir a motivação e a permanência desses jovens, né, no processo e todo um apoio institucional contínuo que é necessário para que eles mantenham todo esse projeto. Os resultados, né, esperados de todo esse trabalho e algumas reflexões tem... Opa! Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Tem como princípio gerar o fortalecimento e a identidade coletiva dessa população e o aumento da participação dela como comunidade, né? E a melhoria da autoestima dos moradores para promover uma cultura, uma solidariedade, um pertencimento dessa população, que é uma população, como a gente discutiu ao longo de todo o trabalho, é uma população mais marginalizada devido à sua localização e os estigmas que trazem para esse lugar. Né? A médio prazo, a formação de uma rede comunitária autônoma, né? A gente tende a levar autonomia para essas pessoas e capaz de continuar as ações com mobilização, articulação política, juntamente com o poder público, que é extremamente importante para essas pessoas, para essa comunidade, eles terem uma ação conjunta política, eles terem esse pertencimento também na área política e no âmbito público. E do ponto de vista psicológico, claro, tende a reduzir os impactos do sofrimento ético-político que trouxemos ao longo do trabalho também, e para ampliar a expressão de escuta dessas pessoas. E no plano social, né, ele prevê uma maior integração das instituições locais, né, que a gente volta novamente para a questão do pertencimento. E que é importante que essas pessoas se sintam pertencentes à sociedade onde elas habitam, devido todo o sofrimento ético-político, né. E é importante ressaltar que a escuta e o acolhimento psicológico para essa população é de suma importância, devido todo o histórico da população, tendo em vista que são pessoas em situação de vulnerabilidade, de uma economia que tem também as suas dificuldades de uma forma geral. E com isso eu encerro a minha participação. Espero que tenha ficado claro, que tenha sido um conteúdo rico para vocês. Posso parar de compartilhar?